Bom, vamos então passar à primeira conferência deste congresso pela doutora Ana Madalena Trigo de Sousa. Eu faria aqui, antes de mais, uma breve apresentação da conferencista. A doutora Ana Madalena Trigo de Sousa é investigadora auxiliar da carreira de investigação científica no Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira. É licenciada em História e mestre em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, séculos XV a XVIII, pela Faculdade de Ciências e Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em 2004, obteve aprovação por unanimidade, com distinção e louvor, nas provas públicas de acesso à carreira de investigador auxiliar, com a dissertação O Exercício do Poder Municipal na Madeira e Porto Santo, na época pombalina e pós-pombalina, editada nesse mesmo ano. Tem vários estudos publicados no âmbito da história política e institucional do arquipélago da Madeira, nas épocas moderna e contemporânea. Passo então a palavra à doutora Ana Madalena Trigo de Sousa para esta conferência intitulada Evolução da Organização Administrativa Secular da Madeira, da Capitania de Donataria ao Dialbar do Constitucionalismo Monárquico. Muito bom dia a todos vós. Agradeço as palavras proferidas pelo Dr. Nuno Mota, diretor regional, e agradeço também ao Dr. Filipe dos Santos, diretor de serviços do Centro de Estudos de História do Atlântico, pelo convite que me fez para estar presente neste evento, subordinado ao tema das regiões e autonomias insulares, perspectivas históricas, com uma alocução dedicada precisamente à evolução da organização administrativa secular da Madeira, da Capitania de Donataria ao Dialbar do Constitucionalismo Monárquico. Gostaria de começar por trazer duas breves ideias de dois importantes autores da história das ilhas, Albert Silbert e José Guilherme Reis Leite. Silbert, porque nos afirma que a posição geográfica da Madeira, a par do seu desenvolvimento económico, centrado nos produtos de exportação de elevada rentabilidade, como o açúcar e mais tarde o vinho, contribuíram desde o final do século XV até ao início do século XIX para fazer desta ilha um ponto de escala e de apoio à navegação atlântica. E diz ele, a Madeira desempenhará o papel de porta de saída do velho mundo ocidental. Ora, uma tal importância económico-estratégica fez com que as escolhas políticas do reino, face à forma como este arquipélago foi sendo organizado do ponto de vista administrativo, que assuma uma relevância que importa atender. Com efeito, a organização administrativa, adotada pela coroa em etapas históricas distintas, ditou a regulação da sociedade insular, assim como a sua forma de relacionamento com o reino. Neste ponto, o pensamento de José Guilherme Reis Leite, expresso num estudo de 2001, apresentado num evento do Centro de Estudos de História do Atlântico, reflete precisamente sobre a relevância do conhecimento da estrutura administrativa das ilhas como condição essencial para a compreensão da sua prática política. Assim, propõe-se uma análise sobre a evolução da organização administrativa secular da Madeira, desde a instituição da Capitania de Donataria até ao dialbar do constitucionalismo monárquico, determinando-se as instituições e as políticas que foram fundamentais ao longo deste percurso histórico, passível de ser, do meu ponto de vista, analisado em três grandes etapas. A primeira etapa é precisamente marcada pela instituição das capitanias donatarias e pelo estabelecimento dos primeiros municípios em resultado
de uma apropriação do espaço recém-descoberto e da organização das comunidades de colonos. A fase 2, que eu intitulei a Madeira Realenga, trouxe a implementação de uma rede de agentes régios a partir do início do século XVI, como consequência da inclusão do senhorio deste arquipélago na coroa portuguesa e já nos finais do século XVI, com a introdução do cargo de governador e capitão-geral, numa demonstração da inserção destas ilhas, Madeira e Porto Santo, como domínios ultramarinos do Império Português do Atlântico. A terceira e última fase representa a consolidação do poder régio durante o consulado pombalino e nos anos seguintes, até ao início do século XIX, com as medidas adotadas para dispor e subordinar a vida administrativa e política insular. Por último, e em jeito de conclusão, umas breves notas sobre a etapa de transição deste arquipélago para o Estatuto de Ilhas Adjacentes em 1822 e que ficariam, a partir de 1835, integradas na administração territorial do Reino. Abordar uma cronologia assente na longa duração, isto é, desde o século XV até 1835, obriga a uma síntese sobre as questões em apreço. Foi também a altura de rever contributos históricos de um conjunto de autores no âmbito da história da Madeira e das Ilhas Atlânticas, de reconhecido interesse e de valor, e dos quais somos todos gratos. Para além dos já mencionados Albert Silbert e José Guilherme Reis Leite, refiro apenas alguns exemplos no âmbito da história da Madeira, designadamente os trabalhos de Fernando Augusto da Silva, de Luís de Albuquerque e Alberto Vieira, de Miguel Jasmins Rodrigues, de Susana Miranda, de José Manuel Azevedo e Silva, de Nelson Veríssimo, de António Loja, de Paulo Miguel Rodrigues, de Fernando Pimenta, de António Vasconcelos de Saldanha e de Paulo Silveira e Sousa. Na parte das fontes, manuscritas e impressas, foi o momento de reler as Saudades da Terra, com as notas de Álvaro Rodrigues de Azevedo, bem como as memórias seculares de Henrique Henriques de Noronha, assim como voltar a analisar algumas das missivas e ofícios dos governadores e capitães gerais da Madeira, dirigidas às várias instâncias do Reino, e que muito nos informam sobre a realidade política, económica, administrativa destas ilhas. Este valioso espólio encontra-se no Arquivo e Biblioteca da Madeira, bem como no Arquivo Histórico Ultramarino em Lisboa. Ora, eu trago a frase deste grande autor, que nos diz, precisamente Vasconcelos de Saldanha, que as capitanias donatarias foram, e cito, manifestações do regime senhorial português de conteúdo integralmente preenchido por bens e direitos da coroa e sendo concedidas como recompensa de serviços prestados ao rei e como fator capaz de promover o povoamento e colonização, bem como a evangelização dos territórios que correspondiam geograficamente a toda a área do Atlântico de expansão dos portugueses. De facto, foram o primeiro sistema de povoamento e de colonização dos vários espaços do Atlântico, ocupação essa que a coroa queria que fosse estável. Para além do arquipélago da Madeira, elas estiveram presentes nos Açores, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, Angola, Brasil. Ora, foi com a doação do senhorio vitalício do arquipélago da Madeira ao infante Dom Henrique que se começou a definir o quadro formal de poderes a instituir neste novo espaço insular.
O conteúdo desta carta de doação, assinada pelo rei, permite perceber o início de uma administração política em que o donatário tem o poder de conceder ou aforar as terras aos povoadores que se estabelecessem na Madeira e Porto Santo, bem como de organizar a sua forma de defesa. Permite também perceber esta mesma carta o início de uma administração judicial em que o donatário detém a jurisdição civil e crime, com exceção da Justiça Suprema, que era sempre indissociável da pessoa régia, e, por último, permite perceber esta mesma carta a base de uma organização financeira assente na prerrogativa do donatário em arrecadar todos os direitos e rendas decorrentes da exploração agrícola e económica, entretanto iniciadas. Ora, sendo o Infante um senhorio ou um donatário ligado à corte, foi absolutamente essencial adotar uma solução que salvaguardasse a sua ausência. Surge então a figura do capitão do donatário, que se tornaria imprescindível para concretizar e exercer no terreno as prerrogativas concedidas ao Infante. O arquipélago foi então repartido em 3 capitanias. A Tristão Vaz Teixeira coube a capitania do Nataria de Machico em 1440, a Bartolomeu Perestrelo a capitania do Nataria do Porto Santo em 1446 e, finalmente, a João Gonçalves Zarco a capitania do Nataria do Funchal em 1450. Ora, nesta fase, o quadro de poderes manifesta-se nestas 3 linhas de força: defesa, justiça, fazenda, e tinha uma índole eminentemente senhorial. E existe precisamente em virtude da delegação de competências por parte da coroa, do que o rei era o titular natural. Ou seja, este quadro de poderes assentava numa hierarquia encimada pelo rei, passando de seguida pelo donatário e, por último, pelos seus representantes no terreno, os capitães, que exercem in situ esses mesmos poderes. A malha de subordinação política e administrativa construída no arquipélago tendeu a complexificar-se com a instituição dos municípios. A rede municipal inicial contou com a criação dos concelhos do Funchal, Machico e do Porto Santo, em datas que se desconhecem. O início do século XVI assistiu à criação de mais 3 concelhos: da Ponta do Sol, em 1501, Calheta, em 1502 e Santa Cruz, em 1515. A criação da rede concelhia foi um claro testemunho do crescimento populacional e da valorização económica dos primeiros núcleos de habitantes, que foram elevados à categoria de vilas pelas respectivas cartas régias, ficando dotados esses mesmos concelhos de importantes funções. Destaca-se nesta fase, uma organização político-administrativa assenta em 2 polos de poder. De um lado, as capitanias, que representam o poder do donatário delegado nos seus capitães. Do outro lado, os concelhos, que representam o poder dos homens bons e que exercem um governo exclusivo sobre a área do respectivo município. De salientar que a criação da rede municipal implicou uma partilha de poder entre ambos, ou seja, no plano do exercício da justiça, os concelhos ficaram senhores da jurisdição de primeira instância e no plano da fiscalidade ficaram também com quadro fiscal próprio, isto é, com a faculdade de cobrar as suas receitas para custear as suas despesas. Ora, quando o Duque de Beja, Dom Manuel, donatário do arquipélago da Madeira, subiu ao trono de Portugal,
Em 1495, juntou-se na pessoa do rei a figura do donatário. Do ponto de vista da organização político-administrativa, as capitanias do Funchal, Machico e do Porto Santo, juntamente com os municípios, mantiveram as suas atribuições e funções. Contudo, o espaço político insular passou a contar com mais um fator. Refiro-me à presença dos agentes régios na área da justiça, se bem que de uma forma descontínua ao longo do tempo, na área da fazenda, a título constante, e já nos finais do século XVI, na área da defesa, também de uma forma constante. Cada um destes agentes constitui um polo de poder, isto é, desempenha funções de uma forma autónoma entre si. Quando Dom Manuel se tornou rei, ordenou que na Madeira só se podiam cumprir os seus mandatos e que se não acatassem quaisquer outros. A 27 de abril de 1497, Dom Manuel fez a Madeira realenga para sempre. São estes os termos que ficaram plasmados na correspondente Carta Régia e que vale a pena voltar a ler. Porquanto a nossa ilha da Madeira é uma das principais e proveitosas coisas que nós e a real coroa de nossos reinos temos para a ajuda e suprimento do Estado real de nossos reinos. A nós parece coisa justa e necessária que a dita ilha com o seu senhorio, rendas e jurisdições seja somente da dita nossa coroa para sempre e dos reis nossos herdeiros e sucessores. Por considerar importantes estas ilhas, Madeira e Porto Santo, o rei Dom Manuel introduziu em pouco tempo alterações no quadro da organização de poderes com a entrada de vários agentes exteriores à administração senhorial nos importantes domínios da justiça e da fazenda. Ora, no domínio da organização judicial, o ano de 1504 marcou uma alteração importante. A partir de então, passou a contar, ainda que de uma forma esporádica ao longo do tempo, com a presença do corregedor, magistrado régio, enviado, segundo diziam na altura, por bem da justiça e melhor governança dela, ficando patente esta ideia de que a justiça do rei era a que melhor resolvia as contendas locais. Ora, durante a sua estadia na Madeira, esse magistrado régio assumia funções administrativas e judiciais em matéria civil e em matéria crime. Tal trouxe uma importante consequência para os capitães, pois durante a estadia deste magistrado enviado pelo rei, os seus ouvidores ficavam suspensos, isto é, ficavam privados de conhecer as apelações e agravos oriundos dos juízes ordinários municipais que, esses sim, continuavam no pleno exercício das suas funções. Importa ainda mencionar o caso do juiz de fora, também um magistrado de nomeação régia, que estará presente de forma constante como responsável máximo pelo município do Funchal a partir de 1645. Esta presença do juiz de fora pretendeu pôr termo ao conflito constante que existia entre aquela variação, o ouvidor da capitania do Funchal e o governador, a propósito do direito de presidir ao ato eleitoral municipal e de confirmar os oficiais eleitos por esta Câmara. Na organização financeira, a Provedoria da Fazenda Real, fundada em 1508, trouxe alterações importantes. Trata-se de uma instituição financeira dotada de um corpo de funcionários próprios e que estarão na Madeira de forma contínua. Era uma estrutura administrativa e financeira de topo, com superintendência na fiscalidade senhorial em matéria de direitos devidos ao rei, isto é, o quinto do açúcar, as dízimas de importação e de exportação e a dízima sobre as produções de géneros locais.
Logo, a fiscalidade de administração senhorial fica submetida à fiscalidade régia, mas continuando os capitães a usufruir das suas redízimas e monopólios concedidos nas suas cartas de doação. Quanto aos municípios, estes continuam a gerir de forma autónoma o seu quadro financeiro de dimensões muito modestas face ao quadro senhorial e ao quadro régio. Fortalecida a presença régia nos domínios da justiça e da fiscalidade, verifica-se que as alterações no domínio da organização militar marcaram o final do século XVI, uma vez que faltava implementar um controlo efetivo que substituísse as competências político-militares dos capitães do Funchal e de Machico, que, entretanto, se tinham progressivamente afastado do espaço da ilha. Importa ressalvar que eles vão continuar a usufruir dos privilégios consignados nas suas cartas de doação. Em simultâneo, o desenvolvimento económico da Madeira assenta nas suas culturas de exportação, açúcar, mais tarde o vinho, em articulação com a sua crescente importância estratégica para a navegação no Oceano Atlântico, exigiram que a coroa tomasse medidas em prol da sua defesa. Tal concretizou-se com a instituição do governador e capitão-geral em 1580, durante o período da União Dinástica, com a função de defesa das capitanias do Funchal e de Machico. No caso do Porto Santo, essa defesa era a título de exceção, porque o seu capitão continuou em funções na própria ilha. A Madeira era, a partir desta data, um domínio ultramarino integrante do complexo colonial do Atlântico Ibérico e, como tal, necessitava deste dispositivo defensivo e deste reforço do poder político da coroa. As competências do governador e capitão-geral eram de natureza eminentemente militar, sendo que a sua intromissão noutras áreas nunca esteve devidamente clarificada, dada a ausência de um regimento próprio. Este quadro de poderes manter-se-á constante até à segunda metade do século XVIII. Ora, é precisamente nesta fase, durante o reinado de Dom José e marcado pela figura de Sebastião de Carvalho e Melo, que assumiu uma relevância notória, precisamente quando se tornou secretário de Estado dos Negócios do Reino em 1756. Para além da sua intervenção no reino, a política pombalina estendeu-se aos vários espaços do Império Português, adotando uma estratégia de reorganização colonial. As principais medidas adotadas foram a extinção das capitanias donatarias, que existiam em vários pontos do Império, processo esse que se deu entre os anos de 1753 e 1770 e que visou eliminar o poder senhorial que ainda persistia nos domínios ultramarinos. Uma segunda medida foi a instituição das juntas de fazenda por carta de lei de 10 de abril de 1769, com a finalidade de gerir a fazenda régia em cada colónia. Um terceiro ponto foi o reforço do poder dos governadores e capitães generais, em que se destaca o caso dos Açores, com a instituição da sua capitania geral, com sede em Angra, sob o poder de um governador, e cujo regimento próprio, concedido a 2 de agosto de 1766, revelava a concessão de amplos poderes muito para além da esfera militar. Dever-se ainda mencionar a promulgação do Alvará com força de lei de 12 de dezembro de 1770, destinada a todos os espaços do Império e que visou impedir que os senados municipais integrassem o governo da colónia por ocasião da nomeação de um governo interino em caso de impedimento do seu governador. Desta forma, ficavam para sempre afastados da gerência dos negócios públicos os senados das câmaras e que eram precisamente compostos pelos principais dessas terras.
A extinção das capitanias madeirenses ocorre entre os anos de 1766 e 1770 e representou, curiosamente, a última fase desta medida de reorganização do espaço político, isto é, aconteceu depois de terem sido extintas as capitanias do Brasil, de Cabo Verde, da Ilha do Príncipe e de várias ilhas dos Açores. Esta medida teve uma importante consequência no plano da administração da justiça. Com efeito, a extinção das capitanias implicou de igual modo a extinção da figura do ouvidor no exercício da jurisdição intermédia, que passou a ser feita única e exclusivamente pelo magistrado régio, que a partir de 1768 passou a estar de forma contínua e com a responsabilidade pelo conhecimento das apelações e agravos oriundos das justiças das câmaras. No âmbito dos conselhos, as suas governanças estavam, nesta época, plenamente consolidadas e constituíam a sede de um poder insular genuíno, porque gerado e sediado nas ilhas e permanecendo a elas ligado. Além do controlo dos municípios, este grupo de poderosos teve uma forte presença na estrutura militar local, representada pelas companhias de ordenanças. Do meu ponto de vista, o município insular era a manifestação mais próxima de um poder local, assente num autogoverno e que era interrompido somente por ocasião das visitas do magistrado régio, que foram muito escassas até 1768, a altura em que, por via das reformas pombalinas, passaram a ser periódicas, e assim seria até às mudanças do século XIX. Se me dão licença, eu preciso agora de beber mais um bocadinho de água. Muito obrigada. Muito obrigada e desculpem, vou então continuar. Ora, a reforma da organização da Fazenda Real concretizou-se com a instituição da Junta da Fazenda Real em 1775, na senda do que fora preconizado na Carta de Lei de 10 de abril de 1769 e que determinara a criação de uma junta de fazenda em cada colónia para melhor arrecadar e gerir os recursos financeiros aí explorados. Assim acontecera já na Índia, Angola e em Cabo Verde. Na Madeira, a Junta da Fazenda Real serviu para extinguir a antiga provedoria da Fazenda, cuja atuação era posta em causa nesta fase, assim como a do seu provedor, tido como um agente de conflito constante. Esta nova junta devia executar a efetiva cobrança de todos os tributos devidos ao rei e dar conta de tudo ao erário régio. Conforme podemos observar, este órgão era integrado somente pelos representantes do poder e dos interesses da coroa. Além do governador como presidente, era composta por 2 vogais, corregedor e juiz de fora. Com a criação, em 1736, da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, o volume de correspondência entre os governadores e capitães generais da Madeira e os ministros do Reino aumentou de uma forma notória. O conteúdo destas missivas permite perceber um discurso por parte dos governadores da Madeira, em que estas ilhas são referidas como lugares onde imperava a desordem, em virtude dos conflitos que existiam entre os vários poderes atuantes e que opunham regularmente o governador, o bispo da diocese, o provedor da fazenda e o senado da Câmara. A frase aqui exposta é um exemplo e que consta de um ofício do então governador Álvaro Botelho de Távora, de 1754. E diz ele: são 4, governo, bispado, senado e provedoria.
os quais são cabeças de todos os corpos desta terra, a qual, pelo seu orgulho, não despreza nem a mínima ocasião de inspirar discórdias entre os seus maiores. Ora, e segundo os governadores, tais conflitos eram adversos não só à sua ação, como à defesa do próprio serviço do rei. Todos eram unânimes neste ponto. Tal assunto só era possível de ser ultrapassado se lhes fosse outorgado um regimento que regulasse de uma forma clara a sua jurisdição e que se desejava que fosse muito para além do domínio estritamente militar, pois, conforme referi atrás, o governador é a entidade máxima deste arquipélago desde 1580, mas que nunca recebera qualquer regimento que preceituasse a sua área de ação. Foi o governador João António de Sá Pereira, que está na Madeira entre 1767 e 1777, aquele que mais insistiu na necessidade de uma solução para esta questão, a ausência de um regimento que clarificasse a sua área de ação. Sá Pereira foi mais longe, pois entendia que, na sua qualidade de representante máximo da autoridade régia em todo o arquipélago, deveria ter, para além da componente militar, uma ação política em todos os domínios da organização administrativa insular, sobretudo nas áreas da justiça e da fazenda, ou seja, sobre o corpo militar e sobre o corpo civil, tal como acontecia com os demais governadores ultramarinos e, em concreto, ele fala sempre muito do caso dos Açores, munido de um amplo regimento concedido no âmbito da criação da sua capitania geral em agosto de 1766. Contudo, Sá Pereira alcançou uma importante distinção, pois seria precisamente o primeiro governador a presidir a Junta da Fazenda Real, fundada, como eu já disse, em 1775, e a superintender toda a administração financeira insular. Seria com o governador Forjás Coutinho, na Madeira, entre 1781 e 1798, a ser concedida pela primeira vez uma instrução régia, vertida num documento que plasmou um conjunto de instruções muito detalhadas sobre a forma de gerir o arquipélago. Para além da sua reconhecida competência militar, o rei legitimava a capacidade do governador para superintender a vida administrativa e económica do arquipélago, para além da já recente tutela sobre a parte financeira devido à criação da Junta da Fazenda em 1775. Mas esta instrução régia foi um pouco mais além, constituindo uma advertência em relação à necessidade de um governador saber estabelecer um equilíbrio nas relações de poder, uma vez que lhe era recomendado diligenciar um bom relacionamento institucional com o bispo da diocese, a par do respeito pelo estatuto das governanças municipais. Em suma, ao governador Forjás Coutinho, máxima instância de poder e munido da primeira instrução régia até então concedida, era confiada a missão de estabelecer um equilíbrio das relações de poder. A outorga do primeiro regimento a um governador e capitão-general nomeado para a Madeira dar-se-ia somente no ano de 1803. E para entender esta situação, há que considerar que esta ilha, logo no início do século XIX, ver-se-ia atingida pelas consequências das guerras peninsulares. Devido à sua importância estratégica para a navegação atlântica, a Ilha da Madeira seria ocupada 2 vezes por contingentes militares britânicos e que ficaram estacionados durante a ocupação de Portugal pelas forças napoleónicas. A primeira ocupação ocorreu entre julho de 1801 e janeiro de 1802 e a segunda, uns anos mais tarde, entre 1807 e 1814.
Neste hiato, mais precisamente a 26 de outubro de 1813, o príncipe regente decidiu não só conceder pela primeira vez um regimento, como ainda dotá-lo da regência da aplicação da justiça. E foram basicamente dois os argumentos expressos. Que os governadores apenas tinham recebido ao longo do tempo instruções próprias, e cito, das quais não existia autêntica e completa memória, pois tinham sido meramente temporárias, de circunstância sem o caráter de regimento público e permanente, que essa realidade fora causadora, e cito, de insubordinação, multiplicando os conflitos de jurisdição tão prejudiciais ao sossego e tranquilidade dos povos. Ora, para pôr termo a esta situação, o príncipe regente decidiu fortalecer a autoridade dos governadores e que esta deveria incidir no domínio político, civil e militar de ambas as ilhas, ou seja, só quando a Madeira foi ocupada pelas tropas estrangeiras é que a coroa decidiu registar de forma plena o poder dos seus governadores, reforçando as prerrogativas concedidas na Instrução de Forjás Coutinho de 1781. O elemento inédito desta Carta Régia basicamente consiste neste fortalecimento do poder do governador na área da justiça, uma vez que ficava a presidir uma junta para sentenciar em definitivo os processos civis e crime, mas com alçada somente até à pena de degredo, pois os casos que envolvessem a aplicação da Justiça Suprema continuavam a ser remetidos para a Corte. Com a ida da Corte para o Rio de Janeiro em 1808, verificou-se uma nova alteração da organização político-administrativa insular, com a formação de mais duas juntas. Assim, para além desta Junta de Justiça em 1803, foram criadas em 1811, a Junta do Desembargo do Paço para assumir algumas das competências que pertenciam àquele órgão e a Junta de Melhoramentos Agrícolas para fomentar o cultivo das terras da Madeira e Porto Santo. Estas duas juntas foram de igual modo instituídas nos outros espaços do Império Português do Atlântico e com os mesmos fins. Tal como a Junta da Fazenda Real, formada em 1775, todas as juntas criadas já no início do século XIX eram compostas pelo governador como presidente e contavam com dois magistrados régios, o corregedor e o juiz de fora, como vogais. Consagravam a supremacia do poder do governador e a importância dos magistrados régios nas áreas fundamentais da governação da Madeira, que ficaram sob a regência de figuras políticas exteriores à realidade insular e não havendo, portanto, qualquer presença de naturais da terra nestes órgãos de topo. Desde o início do século XIX até 1835, esta orgânica manter-se-ia sem alterações. Novamente, verifica-se a presença de dois níveis de poder, um com uma dimensão insular e o outro com uma dimensão local. De um lado, vemos o governador e capitão-general, que só desde a segunda metade do século XVIII viu a sua jurisdição a ser progressivamente aumentada e no início do século XIX perfeitamente definida, com toda a sua área militar e toda a área civil, incluindo a justiça e a fazenda, em representação do rei e dos seus interesses, e tendo como adjuvantes principais as figuras de dois outros agentes régios. Do outro lado, vemos os municípios que continuavam o seu autogoverno assente nos territórios próprios. Entre 1768 e 1835, esse autogoverno só era suspenso por ocasião das visitas do magistrado régio. Em suma, governo e conselhos constituem os dois polos principais desta organização política, sendo o governador a autoridade máxima.
Ora, já numas notas finais, o século XIX trouxe mudanças profundas, quer ao nível da relação da Madeira com a coroa, quer ao nível da organização político-administrativa que seria posta em prática pelo constitucionalismo monárquico triunfante em 1834. Fundamental neste processo de ruptura com o sistema político de antigo regime foi, indubitavelmente, a promulgação da Constituição de 1822, que preconizou a inclusão dos arquipélagos da Madeira e dos Açores na orgânica administrativa do Reino de Portugal, e nestes termos, o Reino de Portugal é composto pelas províncias do Minho, Trás-os-Montes, Beira, Extremadura, Alentejo e Reino do Algarve e das ilhas adjacentes, Madeira, Porto Santo e Açores. Esta integração foi feita com este Estatuto de Ilhas Adjacentes, sendo que este mesmo articulado ficaria plasmado quer na Carta Constitucional de 1826, quer na Constituição de 1838. Este termo, aplicado aos dois arquipélagos, indicava a sua pertença a Portugal, justamente pela sua adjacência ao território do Reino e, por essa via, instituía a sua integração na parte europeia da monarquia portuguesa, estabelecendo uma diferenciação com as colónias do ultramar. Com a implantação definitiva do constitucionalismo monárquico em 1835, iniciou-se um novo ciclo político com relevantes consequências no quadro de poder destas ilhas. Com efeitos liberais, tinham percebido que não seria possível consagrar em exclusivo uma autoridade pública por parte do Estado sem que fosse redefinido o quadro político-administrativo com a criação de novas instâncias de poder. Ao mesmo tempo, pretendia-se que o Estado se tornasse uma autoridade superior com um poder uniforme que atuasse sobre todas as autoridades subalternas no sentido do bem geral da nação, numa altura em que era essencial pacificar o reino e pôr termo a uma eventual ameaça representada pelos partidários do antigo regime. Como resultado da opção política de qualificar organicamente os Açores e a Madeira como parte integrante, embora adjacente, do território do Reino de Portugal, deu-se uma uniformização da organização político-administrativa nestes três espaços: Reino, Madeira, Açores. Para a concretização deste propósito reformista foi fundamental a promulgação do Decreto de 18 de julho de 1835, que estabeleceu uma divisão administrativa comum ao Reino e Ilhas, composta pelo Distrito, Conselho e Paróquia, cada uma com os respectivos magistrados, o governador civil, o administrador do Conselho e o regedor de paróquia, e ainda os respectivos corpos administrativos, a Junta Geral de Distrito, a Câmara Municipal e a Junta de Paróquia. Com esta divisão de três níveis, criou-se um verdadeiro mosaico institucional e queria definir as dinâmicas de poder ao longo de todo o século XIX. Por seu turno, o Decreto de 12 de setembro de 1835 estabeleceu formalmente o Distrito Administrativo da Madeira e Porto Santo, dotado de todos estes novos órgãos. O primeiro governador civil foi um madeirense, João Carvalhal Gemeraldo, nomeado por carta régia de 13 de setembro de 1835. A figura do administrador do Conselho surgiu ainda nesse ano em cada município. A Junta Geral de Distrito teria a sua primeira sessão em julho de 1836. Permaneceram os concelhos que vinham da organização administrativa de antigo regime: Funchal, a Ponta de Sol, Calheta, Machico, Santa Cruz, São Vicente, criado em 1745, e Porto Santo. Porém, sendo instituídos nesse mesmo ano 3 novos concelhos: Câmara de Lobos, Santa Ana e Porto do Muniz.
A fundação de 3 novos concelhos na Madeira revelou uma tendência inversa face ao que estava a decorrer no Reino, onde a rede municipal foi reduzida de uma forma drástica. No decurso do século XIX, prevaleceu a opção política de impor uma organização administrativa de cariz centralista através de um vasto e complexo corpo de leis sucessivamente emanado pelo governo de Lisboa. Porém, os problemas específicos destas ilhas não eram objeto de atenção e logo numa altura em que a Madeira estava a perder o seu peso na navegação atlântica e estava a sofrer uma grave crise do setor vinícola com as inevitáveis consequências sociais e económicas. Mas o século XIX iria trazer duas novas e importantes realidades. Uma livre expressão de pensamento veiculada sobretudo na imprensa e a instituição parlamentar, saída da Revolução Liberal de 1820 e que se tornaria um palco privilegiado das reivindicações feitas pelos deputados eleitos pela Madeira em prol do interesse das suas ilhas. Duas linhas de força que contribuíram, sem dúvida, para o despontar dos movimentos de cariz autonomista e que iriam marcar a vida política madeirense a partir de finais do século XIX e durante todo o século XX. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Madalena, por esta muito interessante e completa apresentação. Eu abri então o espaço ao debate e à colocação de questões, que certamente haverão. Mais uma vez, bom dia. Antes de mais, felicitar a doutora Ana Maria Madalena pela excelente conferência e penso pela forma também límpida como conseguiu transmitir todo e fazer esta síntese, digamos, deste percurso administrativo ou político-administrativo da Madeira, no fundo centrando-me aqui num aspecto que eu penso que é a sua conclusão, que há um caminho no sentido do centralismo e da centralização. Ou seja, sobretudo a partir de Pombal, digamos, a partir de meados do século XVIII, o caminho é no sentido da centralização. À medida que a Madeira, ou o arquipélago, deixa de fazer parte do espaço propriamente ultramarino e se vai distinguindo, digamos, do que é o restante império, ele vai fazendo esse percurso, é verdade, de maior complexização, maior complexidade administrativa, não é? Pela criação de um conjunto de órgãos, mas no sentido do centralismo. No sentido, efetivamente, do poder ficar nas mãos de pessoas nomeadas pelo Terreiro do Paço, por Lisboa. E a própria integração, ainda com a adjacência, no Reino, leva precisamente a essa maior centralização político-administrativa. Por reação, penso eu, diria eu, vão surgindo os protestos e as reivindicações autonomistas. Ou seja, a reivindicação autonomista é seguramente motivada pela insularidade, por todo um conjunto de condicionalismos ligados à insularidade, etc, etc. Mas ela também é propiciada enquanto reação a esse centralismo. E, por outro lado, porque o liberalismo também dá algum espaço, como bem disse, não é? A nível do Parlamento, a nível da Assembleia, da imprensa, etc, etc. Portanto, é uma leitura que eu faço e compartilho com a doutora Ana Madalena, compartilho perfeitamente essa leitura. Mas há aqui um ponto que eu gostaria que a doutora Ana Madalena, e não era tanto isto, era outra questão. Olhando para o mapa das capitanias, tal como elas foram definidas no século XV, eu acho curioso, e atenção, que a minha intervenção aqui não tem nada de político, atenção, é uma de observação. Eu acho curioso, como hoje, olhando para o mapa político da Madeira,
todos os municípios que estão no território da antiga capitania do Funchal são governados por um determinado partido político. Todos os municípios que pertencem àquilo que foi a capitania de Machico são governados por outros partidos políticos. Todos. Atualmente. Mas isto faz-me pensar, não, mas isto agora não me interessa quem é o partido, se é A, se é B, se é C, não tenho nenhum interesse nisso. Aquilo que eu quero chegar é até que ponto esta divisão, ou melhor, primeiro, as formas de povoamento, o tipo de povoamento, eventualmente até a parte económica, a forma de exploração económica, que se usou numa capitania e noutra. Esta divisão que perdurou ao longo de algum tempo deixou marcas que subsistem ainda hoje. Até que ponto o sul da Madeira é efetivamente diferente do norte. Ou não é só do norte, mas também da parte leste. Quer dizer, podemos de alguma forma pensar o presente e as diferenças atuais, até do ponto de vista político, considerando esta divisão administrativa, que é mais do que administrativa, que vem de trás. E eu aqui não me interessa que se é o partido A, o partido B ou o partido C. Eu gostava de perceber isto. E isto é uma coisa que eu já me coloquei e não cheguei a conclusão nenhuma. Mas, olhando para aquele mapa, eu acho que isto é uma questão interessante do ponto de vista até da cultura política, nós pensamos isto. Porque nós pensamos noutros países, em regiões italianas, por exemplo, na Itália, ainda hoje a divisão, aí muito mais marcada, a divisão histórica que existia, por exemplo, entre o antigo reino de Nápoles e o resto do Estado italiano, ela continua a subsistir. Ela continua a existir. De Roma para Sul é outra coisa. É outro mundo. E, portanto, no nosso pequeno, digamos, até que ponto, e aqui já não quero falar de política, mas até que ponto subsistem atualmente diferenças estruturais, não é, entre o Sul e entre a capitania do Funchal e a capitania de Machico. Até que ponto nós podemos pensar isso? E se a doutora Ana Madalena, tendo esse lastro, esta visão que vem, que é secular, no fundo, não é? Encontra motivos para que possa permanecer essa divisão, possa aparecer ou pelo menos essa diferenciação. Obrigado. Faltava falar da capitania do Porto Santo e da diferença entre o Porto Santo e a Madeira. A diferença aqui, as condições físicas... O Porto Santo, então, para mim é um caso extremo. É uma ilha que as duras condições físicas ditaram um desenvolvimento muito difícil e muito duro. A Madeira, se nós olharmos para a parte leste e para a parte oeste, não se esqueça que é na parte oeste que a cana-de-açúcar se desenvolve. E muito, inicialmente. Depois da cana-de-açúcar, é na parte oeste que se desenvolvem as vinhas, porque a terra é propícia a isso. E toda ela também na vertente sul. A vertente norte da ilha é completamente distinta. É ocupada mais tarde, vai ter municípios mais tarde. O desenvolvimento começa precisamente junto à costa sul e nas zonas propícias. Claro que isto vai ditar diferenças, porventura sim, mas sobretudo entre a Madeira e o Porto Santo conhecemos menos, estudamos menos porque tem muito poucas fontes, perdeu-se muita coisa, mas o caso entre Madeira e Porto Santo é para mim absolutamente gritante. Como as condições ecológicas de um espaço marcam tudo à sua volta. Agora, extrapolando para aquilo que se passa hoje da zona leste da ilha, porque é governada com partidos diferentes, eu sinceramente não consigo relacionar as duas coisas desta forma. Não, acho que são fatores distintos nos dias de hoje. Agora, que há um desenvolvimento distinto. É uma ilha pequena, mas é uma ilha grande.
Não sei se, mas quero sobretudo chamar aqui a atenção para os fatores físicos que condicionam desenvolvimentos locais. O professor Avelino Menezes estava aqui a fazer uma pergunta. Obrigada pela sua questão. Muito obrigado. Felicito-a pela conferência. Eu creio que a autonomia é uma realidade, eu vou dizer, mais ou menos antiga, porque nunca conseguimos saber bem onde é que está o seu começo desta autonomia de hoje. A autonomia foi inequivocamente, primeiro, uma realidade administrativa e depois transformou-se mais tardiamente e chegou aos nossos dias como uma realidade política. Ou seja, numa primeira fase, a autonomia propicia a descentralização administrativa, tão só. Numa segunda fase, que é a fase de hoje, a autonomia, no caso dos Açores, no caso da Madeira, propicia a emancipação política. É uma autonomia maior comparativamente ao passado. Neste contexto, entendo que é de todo útil, ou que foi de todo útil, o passeio, portanto, que fez, indo até às origens da colonização, neste caso da colonização madeirense, e falando da arquitetura dos poderes. E os poderes durante a Idade Moderna, até sensivelmente a Era Pombalina, eram essencialmente três. O régio, exercido pelos oficiais da coroa, o senhorial, exercido pelo donatário e muito à distância, pelos capitães localmente, eventualmente pelos servidores deles, os ouvidores, por exemplo, e, finalmente, um terceiro poder, que era o poder municipal, portanto, o poder dos povos. Povos, entre aspas, porque o povo todo com capacidade política é uma realidade, portanto, enfim, muito recente. Não faz parte, portanto, enfim, do dito antigo regime, no sentido, portanto, de idade moderna. E, além disso, nesta arquitetura de poderes, às vezes é difícil perceber qual é o mais importante. Numa sala de aula, portanto, num curso de licenciatura, se perguntar aos alunos, os alunos dizem logo, o mais importante é o poder do rei. Mentira. Na prática não era. Pelo menos nos Açores não era. Claro que os Açores são mais dificilmente controláveis do que a Madeira, porque têm 9 ilhas e a Madeira, portanto, efetivamente não tem. E houve ilhas nos Açores, muitas delas, a maioria, que nunca conheceram agentes régios, que ficavam em Angra, em Ponta Delgada, portanto, e pouco mais. Mas, de qualquer maneira, o poder do rei sempre vai crescendo, portanto, ao longo do tempo. Julgo que o poder preponderante no início é o poder senhorial, do donatário e dos respectivos capitães, e foram os capitães, os caboqueiros, portanto, enfim, do povoamento das ilhas, e depois, por via do absentismo dos capitães e de muitos dos seus servidores, o principal poder acaba muitas vezes por ser o poder local, o poder municipal, porque na generalidade dos lugares era a única face visível do poder para todos. Sim. Claro. Claro, estou aqui a colocar de fora uma outra questão, que é o poder da Igreja, que às vezes, eu sei, portanto, estou a colocar de fora outra questão, que é o poder da Igreja, que muitas vezes era o mais disseminado e o mais eficaz. Mas pronto, fica de fora. Quero agora falar mais de épocas mais próximas. Eu creio que a autonomia de hoje é um fenómeno eminentemente contemporâneo. No que aos Açores diz respeito, eu costumo dizer uma coisa: o pai da autonomia dos Açores foi o pai mais inusitado, menos esperado de todos. O pai da autonomia dos Açores foi o Marquês de Pombal, com a criação da Capitania Geral dos Açores. E de autonomista, o Marquês de Pombal não tinha nada, portanto, ele era um tirano. Tudo bem. Agora, é com o Marquês de Pombal que procede à extinção das capitanias, do poder senhorial, que tenta o controle do poder municipal e que nomeia, portanto, um agente, um capitão-general, com a alçada em tudo aquilo que era importante. E o que era importante eram 3 coisas: a justiça, a fazenda e a guerra.
Junta da Justiça, Junta da Fazenda e tentativa de criação nos Açores de um regimento insulano que acabou efetivamente por não se criar. Mas é a partir do Marquês de Pombal que a antiga administração se simplifica e passa a ser muito nítido um confronto fundamental entre o centro dominador, que era Lisboa, e a periferia dominada, que era os Açores. E é aí que nasce, efetivamente, o ódio da periferia, portanto, ao poder do centro. É aí que está a base da autonomia, portanto, dos dias de hoje. Claro que, a partir daí, há uma coisa que ajuda muito, o liberalismo. Eu diria mais, não é bem o liberalismo, são as revoluções ocidentais e atlânticas que decorrem desde o último quartel do século XVIII até à primeira metade do século XIX e que difundem as ideias liberais e depois as ideias democráticas. E porquê? Por uma razão muito simples. Porque, teoricamente, neste confronto entre centro e periferia bem agudizado, teoricamente, o liberalismo vem trazer o direito à contestação. Vem trazer o direito à contestação dos povos. E à medida, portanto, que progredimos no século XIX e nos aproximamos do século XX, os povos vão ganhando cada vez mais capacidade política. Devagarinho, devagarinho, mas vão ganhando sempre mais capacidade política. E, por outro lado, o liberalismo traz, portanto, também uma ajuda importante à gestação da autonomia de hoje, na prática, porque na prática o liberalismo é extremamente centralista, vai buscar, portanto, um modelo, portanto, enfim, francês, o que gera, portanto, oposição, portanto, enfim, da periferia, portanto, à força cada vez maior do centro, sobretudo oposição das elites, portanto, da periferia à força, portanto, enfim, maior do centro. E nestas circunstâncias, claro que agora estou a pensar fundamentalmente nos Açores, porque é a realidade que conheço melhor. Nestas circunstâncias, a autonomia, a partir do liberalismo, vai depende das circunstâncias, é um fruto das circunstâncias. Nos Açores, tem essencialmente três grandes movimentos. Um em final do século XIX, 1895, o primeiro decreto. Porquê? Em virtude de uma dupla crise. Crise continental, política, agonia, portanto, da monarquia, a aproximação da República, crise nos Açores, essencialmente económica, colapso, portanto, da cultura da laranja, atraso na produção, portanto, enfim, de cereais, tentativa de introdução de novas culturas, de que resulta apenas, talvez, o ananás e o chá, mas que não substituem, portanto, a tradicional laranja, nem o vinho, que também desaparece por efeito da filoxera. E, por outro lado, há uma tentativa de industrialização que é coartada por Lisboa, que estabelece, portanto, impostos à exportação dos Açores, portanto, enfim, para a capital. É isto que gera, portanto, o primeiro movimento autonomista dos Açores, consubstanciado no decreto de 2 de março de 1895. Segundo movimento autonomista dos Açores, decreto de 16 de fevereiro de 1928. Resultado de quê? Da oposição ao centralismo republicano. Oposição, portanto, ao radicalismo republicano, que por razões económicas e sociais amedrontava os grandes, que por razões culturais, nomeadamente religiosas, amedrontava efetivamente todas. Claro que o regionalismo europeu, portanto, também influi efetivamente muito, e temos então o segundo movimento autonomista açoriano. Finalmente, um terceiro movimento autonomista, o de 74-76, entre o 25 de Abril e a promulgação da nova Constituição, e eu costumo dizer, portanto, nos Açores, uma coisa que os políticos não gostam nada de ouvir. Eu estou muito à vontade, porque durante 6 anos e meio também fui político, nos Açores, que a autonomia, portanto, de 74-76, portanto, é uma dádiva do 25 de Abril. Portanto, os políticos querem que seja uma conquista, portanto, uma conquista de sofá, portanto, uma dádiva, portanto, enfim, do 25 de Abril. Claro que podíamos pôr aqui um parênteses e falar do interregno salazarista, centralista na sua essência. Aliás, já foi falado aqui pelo Sr. Presidente da Mesa quando se reportou a 1940 e ao Estatuto
das ilhas adjacentes. E dito isto, eu tenho que acabar, porque isto não é só para mim, há uma conclusão, portanto, a retirar. A autonomia das ilhas, e aí é dos Açores e é da Madeira inequivocamente, é filha de uma coisa, da fraqueza do Estado. É a fraqueza do Estado que propicia, portanto, a autonomia. No caso dos Açores, o primeiro movimento autonomista é a crise, portanto, da monarquia. O segundo movimento autonomista é a agitação e a anarquia republicana. O terceiro movimento autonomista, portanto, é o 25 de Abril, a democratização e a descolonização, portanto, ultramarina, inclusivamente a descolonização de arquipélagos muito parecidos com os nossos. Na Madeira pode haver uma coisa diferente, e esta é a questão que eu quero colocar. Na Madeira eu percebo também que o pombalismo teve uma grande influência. O pombalismo trouxe, como disse, portanto, o Fernando Pimenta, maior centralização. Eu já falei, portanto, na extinção das capitanias, portanto, no controle dos municípios, nos poderes, portanto, grandes do capitão-general. E, portanto, é efetivamente o que estará, portanto, enfim, na origem do tal confronto entre o centro e a periferia. Agora, na Madeira há uma coisa diferente. Na Madeira vocês têm, portanto, um governador desde o século XVI. Coisa que nós, efetivamente, não temos. Nós só temos, efetivamente, governador-geral em 1766. Bem vi que por aquilo que expôs, portanto, no quadro, esse governador tinha fundamentalmente uma função defensiva, portanto, não propriamente alargada, portanto, efetivamente a outros domínios. E agora, portanto, o que eu quero saber é onde é que principia a autonomia. Eu acho que nos Açores, portanto, é efetivamente com o pombalismo. Claro que antes havia autonomias, as autonomias do poder senhorial, as autonomias do poder municipal, mas eram autonomias parciais. E, inclusivamente, não havia aquele ódio ao poder central, que está na base, portanto, enfim, da autonomia de hoje. Aliás, muitas vezes, quer os senhores, quer os municípios, procuravam o apoio, portanto, do rei na luta que faziam, efetivamente, entre si. O que eu queria saber era se na Madeira, a partir de 1580, a existência de um governador, portanto, central, de um governador lá de fora, se a presença, portanto, um representante de Lisboa contribuiu ou não para criar, portanto, esta antinomia que eu nos Açores só vejo a partir do pombalismo entre o centro por um lado, a periferia pelo outro, e a periferia, portanto, enfim, com ódio ao centro. Pronto, é fundamentalmente isto. E dizer uma coisa, que pelo menos nos Açores, pelo facto da autonomia emergir mais a partir do século XVIII, do pombalismo, por se centrar fundamentalmente numa oposição entre centro e periferia, uma coisa é certa, a conflitualidade permanente, seja ela aguda, seja ela latente, é um modo de funcionamento da autonomia, de todas as autonomias. Por isso, aquela ideia peregrina que há, de que vamos arranjar uma solução, que nunca mais vamos brigar, portanto, com o Poder Central, nem o Poder Central nos vai, portanto, enfim, violar nunca mais, isso nunca acontecerá. Porque um dos modos de funcionamento da autonomia reside na conflitualidade. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, pelo tempo que gastei. O governador é instituído em 1580, ele vem com funções militares e só reforça o seu poder de forma clara nos domínios de Fazenda, Justiça, a partir de Pombal. Até lá não. Os conflitos, eu podia trazer N, mas não fui por essa via. Procurei fazer uma exposição mais organizada em estruturas de poder. Os conflitos foram desde sempre. Onde há pessoas, há conflitos. Quando se fala do autogoverno, é meu entender que esse autogoverno tem a sua expressão mais perfeita no município. Porque é uma estrutura constante ao longo do tempo, porque é uma estrutura que vai motivar que
formação de poderosos a nível local, que são essas mesmas pessoas do poder local, destes que vão depois tomar conta do espaço político no século XIX. De cá, os da terra. E são os da terra. Não é por acaso, e eu também falei do Alvará de 1770, em que dizem claramente que nunca mais nenhum Senado municipal pode fazer parte de um governo interino. Os governadores às vezes morriam ou ficavam doentes e até vir um novo era preciso, mas isso todos nós sabemos aqui, formar um novo governo, normalmente por 3 pessoas, o bispo local, o militar com a patente mais alta e o Senado da Câmara. A partir de 1760 os senados municipais são arredados. Eles são os da terra, eles representam os homens da terra. A ideia de que o poder naquele espaço só pode ser exercido por representantes do rei, pessoas exteriores, surge de forma clara nessa fase e depois terá as suas consequências ao longo do tempo, claro está. Agora, quando nós falamos do autogoverno, da autonomia, é o município, para mim, a expressão mais próxima disso, porque tem poderes vários, tem poderes vastos e exerce-os de uma forma contínua. E praticamente sem ingerência nenhuma. E quando falamos do rei até ao século XIX, o que é o rei quando ambas as partes apelam para o rei? O rei é uma entidade longínqua. Ninguém o conhece, ninguém o vê, ninguém sabe quem ele é. Mas fala-se para o rei. Eu vou queixar-me ao rei. É uma entidade totalmente longínqua, afastada. O que o século XIX traz é uma aproximação. E essa aproximação vai fazer surgir o conflito. Mas essa... Aliás, nós só podemos ser inimigos de quem conhecemos. De quem conhecemos e quando estamos próximos. E só podemos discutir se estivermos próximos uns com os outros. Agora, eu considero, quando falamos do autogoverno das ilhas, até porque os capitães estão cá há pouco tempo e rapidamente, com exceção do Porto Santo, que ele sempre esteve lá. Mas os outros afastaram-se. Rapidamente se afastaram. Já não consigo agora precisar. O município é a expressão do autogoverno e de uma autonomia. Do meu ponto de vista. Muito obrigada. Obrigado. Estão a ouvir? Muitos parabéns à Madalena. Eu quero fazer só uma observação ou duas, muito telegraficamente, e até para saber se, eventualmente, a sua investigação depois poderá desenvolver-se nesse sentido. A primeira tem a ver com uma temática que eu tenho trabalhado, que é a influência britânica. Portanto, de que forma é que considera que, eventualmente, porque eu não havia referenciada, de forma é que considera que, em particular no início do século XIX, essa influência condicionou, ou motivou, ou proporcionou o desenvolvimento de alguns elementos que depois se confirmaram. E, portanto, isto relacionado com um aspecto que também muitas vezes não vejo referido e a historiografia portuguesa não o reconhece, e talvez fosse conveniente que a historiografia madeirense passasse a fazer, que é a Madeira foi ocupada 2 vezes, mas foi tomada uma. E isso é significativo, porque a primeira ocupação enquanto tropa auxiliar em 1801, não é? Nós sabemos todos, mas a segunda chegada não é para ocupar, é para tomar. E a Madeira deixa efetivamente de ser uma ilha, o arquipélago português. É retirada a bandeira portuguesa e é hasteada a bandeira britânica, o Union Jack já. E, portanto, durante 3, 4 meses, o arquipélago não é português. Quem manda e assume os 2 poderes político e militar é o Beresford. E, aliás, isso vai implicar até depois uma adenda feita em março, na Convenção Secreta assinada em setembro de 1807, em Londres, para tentar justificar, e um perdão real depois, para aqueles que tinham aqui jurado fidelidade a Jorge III e tudo isso. E digo isto só porque isso vai deixar marcas, é inegável, e depois a ocupação que começa em março, abril de 1808, e que persiste até 1814, é de uma realidade substancialmente diferente daquilo que até então existia. Até que depois alguma dela vai ser reclamada. Nós queremos algumas liberdades que tivemos quando cá estavam os britânicos e, acima de tudo, porque vai permitir-me fazer a ligação para uma questão que o professor Alvino Freitas Menezes também referiu implicitamente, que é uma coisa é o quadro jurídico, ou seja, uma coisa é o quadro da iure e outra
é aquilo que de facto passava. E nesta altura, neste período inicial, durante as guerras napoleónicas, nós tivemos de facto uma autonomia. Em várias circunstâncias, com a recusa até de dar resposta a saques que vinham do Brasil, a instruções que vinham do Brasil, recusa determinante, porque cá estavam os britânicos. Portanto, ele existiu, de facto, de uma forma autónoma. Não é? E isto, sem dúvida, que depois deixou marcas, que, aliás, em certa medida, vão estar presentes no início da década de 20, na questão da revolta liberal, levando, inclusivamente, a que em duas alçadas e devassas, principalmente na primeira de 1923, madeirenses fossem culpados, detidos, presos, julgados e considerados culpados. Entre eles estavam alguns que defendiam a independência. Não é? E, portanto, e aliás, depois há os relatos, a Marilene sabe, com certeza também, como é óbvio, das 5 fações que aqui existiam. Portanto, que naturalmente, depois nós sabemos também que o poder liberal era liberal eventualmente no pensamento, mas na prática foi profundamente centralista. Portanto, a minha questão era esta: de que forma é que acha que há um hiato, um abismo entre aquilo que era o quadro jurídico existente e aquilo que era de facto se passava no cotidiano? Obrigada, Paulo, pela sua questão. Eu percebo aquilo que me está a dizer quando diz, ok, ela recusaram na altura, quando diz que a bandeira britânica foi içada, autónoma nunca é, porque se deixa de receber as cartas do rei de Portugal, tem que prestar obediência aos outros, aos ingleses. Isso é, mas a relação dos poderes com a coroa britânica é bem diferente daquela que existia dentro da coroa portuguesa. Com certeza que era diferente, mas mesmo que quiséssemos ir por essa via, eles estão cá há pouco tempo para desenvolver, até porque, ok, sabemos quando essa alçada se dá, depois na década de 20, muitos destes indivíduos vão para Londres, precisamente porque a ligação existe. O quadro de poderes, as juntas são formadas em vários espaços atlânticos, não foi só aqui na Madeira. E existem para quê? Para que decidam dentro daquilo que se pode decidir, porque a coroa está muito longe. E é um quadro que se vai manter, mais ou menos. Agora, quando me está aqui a perguntar o Paulo especificamente qual é a influência do elemento britânico neste ponto, eu não lhe tenho dados para dizer isso. Agora, terá sido alguma, porventura, por muito pouco tempo? Agora, dizer que ele é autónoma, eu não concordo com isso. Tem a tomada britânica, passa a estar sob a alçada direta do reino britânico. Aliás, o Paulo fala disso depois também nos seus estudos, que em 1822, quando se está a ver onde é que a Madeira fica, fala-se mas afinal é português ou será inglês, será um domínio britânico. Essa questão é também posta mais tarde. Agora, dizer que ela é autónoma, eu não concordo muito com isso. Ela está sempre sob a alçada de alguém de fora. E, porventura, decide em função desses interesses desses de fora, creio eu. Mas não tenho propriamente elementos que me permitam responder de uma forma direta àquilo que me está aqui a perguntar. Do ponto de vista da estrutura de poderes, esta orgânica mantém-se. O que é que ela depois faz na prática? Como é que ela se articula com esses agentes externos, britânicos agora? Não tenho elementos para lhe dizer isso. Honestamente, não tenho. Agora, dizer que ela é autónoma nesta altura, eu não concordo. Está sempre sob a alçada de um poder de fora. Decide por si, para aquilo que lhe interessa, não sei. É até certo ponto, dentro daquilo que o quadro de Lisboa permite que seja. Quem é que define a Constituição? Quem é que define a forma de articulação dos poderes? Ela não parte daqui, ela parte de lá, certo? Portanto, hoje é uma região autónoma dentro... Nós não saímos deste congresso a concluir que não somos autónomos. O que é sermos autónomos hoje?
O que é autonomia? Não, é uma questão, podemos sempre pôr. E quem é que define a autonomia? ¿Me corresponde? Buenos días. Buenos días. Quiero empezar felicitando a la organización por este congreso y especialmente ahora a Ana Madalena por su brillante intervención, por su recorrido en la larga duración por el entramado institucional de Madeira. He aprendido mucho con las preguntas que le han hecho, pero empiezo con el telón de fondo con el que ha empezado esta conferencia, cuando se nos decía que sin democracia no hay autonomía. Entonces yo me pregunto de salida, y lo dejo para después allí guardado, ¿y el resto de Portugal? Ese esquema que queda, que solamente sean los archipiélagos de Azores y Madeira los autónomos, eso se nos queda ahí. Me ha interesado mucho cuando se ha utilizado el concepto, me parece que ha sido Avelino, de autonomías parciales. En el sentido de que, y estoy pensando lógicamente desde el punto de vista de comparar lo que sabemos de Canarias con lo poco que sé de Madeira y Azores. En el caso de Canarias, yo creo que arranca desde, y por lo menos una parte de la historiografía actual así lo plantea, arranca desde el mismo momento de la conquista una relación específica con el poder central, que son esos incentivos que se van a dar al poblamiento de carácter económico-fiscal. Y a partir de ahí se crea, por lo menos la historiografía y los políticos también lo han asumido, se crea un hilo conductor que nos lleva a interpretar la historia como esa relación para mantener privilegios económico-fiscales. Lo que parece en el caso de Canarias es que lo que por un lado el gobierno central ofrece, por el otro lado son los gobiernos municipales los que ejercen, vamos a decir, de malos. El gobierno central hace concesiones, pero para mantener la capacidad financiera de las instituciones locales, van a ser ellas las que van a cargar de imposiciones y tributos a las comunidades locales. Por lo tanto, esa dicotomía yo creo que es importante. En el caso concreto de lo que he escuchado hoy, parece que hay una primera fase de los capitanes donatarios que, y además esto me interesa de modo específico, cuando llega Felipe II de España, se crea la nueva figura del capitán general, que además va a tener una continuidad histórica importante. En esos momentos yo creo que empieza una dinámica, por lo menos he entendido así la conferencia, y quería manifestarlo por si no lo he entendido bien, se crea una dinámica entre el poder realengo y el poder de los señores. En Canarias pasa algo muy semejante y además se mantiene en el tiempo. Y esa tensión entre las islas de señorío y las islas de realengo, que son las últimas que se conquistan, pues es un poco también el hilo conductor, pero convive el poder realengo y el poder de los señores, hasta la llegada del régimen liberal. Sin embargo, efectivamente, en el siglo XVIII hay una tensión para disminuir el poder de los señores. Yo no sé si esto lo he entendido bien, pero cuando se aparece el concepto de islas adyacentes,
que creo que es en el siglo XIX, por lo que aquí se nos ha explicado, en Canarias se revuelven y consideran que el concepto de adyacente no tiene sentido, que estamos hablando de islas lejanas y esa lejanía es la que está causando la necesidad de un estatuto específico. No sé si en Azores y Madeira esa definición constitucional de islas adyacentes, que por lo que hemos visto se repite al considerarse las provincias sin ninguna consideración especial, es la que crea un poco la tensión. Luego, me ha extrañado que se utilice el término colonial, que siempre crea grandes problemas a la hora de definir las relaciones entre el poder central y los poderes insulares, en este caso concreto. Y luego quería preguntar, bueno, en Canarias hay una institución que se establece, como en toda España, a principios del siglo XVI, que son las audiencias. Y en las audiencias tiene un papel primordial el capitán general, que es el presidente de la audiencia, y eso crea además una tensión específica territorial. Quería preguntar si esa corregiduría o corregidor permanente que aparece en 1768 puede de alguna forma asemejarse a las audiencias, a la audiencia de Canarias presidida por el capitán general. Y luego también quería preguntar, porque tengo entendido que se están ahora editando todos los escritos, informes y papeles de Pombal en una colección de no sé cuántos tomos. Mi pregunta es si en esta colección de documentación pombalina hay referencias concretas a este tema que hemos tratado hoy del reforzamiento del poder central por parte de Pombal. Bueno, y excúsenme si me he extendido demasiado. Muchas gracias. Senhor Professor, muito obrigada. Muito obrigada. O corregedor é permanente a partir de 1768 e tem como função exercer a justiça de segunda instância, ou seja, de conhecer as apelações e agravos vindos das justiças das câmaras, que são as de primeira instância. Portanto, é aquela que recebe as causas, dá sentenças às causas e, caso as partes não queiram, recorrem para o reino. Eu não sei se estou a ser clara. Certo? Em relação a essa coleção de Pombal, eu creio, ou é suposto, conter, eu penso que refere-se a uma obra a ser editada pela Universidade Aberta, certo? Eu penso que vai conter toda essa documentação. Creio eu, mas eu não sei, eu não conheço. Mas eu creio que sim, portanto, que vai condensar nesse livro documentação que está em arquivos dispersos presentemente. Creio eu. Eu não sei se respondi às perguntas. Muito bom dia, sou a doutora Ana Sousa, muitos parabéns pela intervenção. Eu confesso que saio daqui com muito mais dúvidas do que com certezas, o que é fantástico. E pegando aquilo no que o colega Paulo estava a dizer, chegámos à conclusão que não existe autonomia. Eu acho que nós temos que, se calhar, diferenciar dos tipos de conceito de autonomia, se quisermos considerar aquilo que eu considero que é de descentralização administrativa que existiu em Portugal, porque a ideia de autonomia em Portugal é completamente abandonada na Idade Média, com a configuração de um Estado central e unitário. Só realmente no século XX, se entendermos autonomia naquilo que é o conceito de ciência política, de autonomia política ou administrativa,
tudo o que nós temos, mesmo com o projeto de Índice Ribeiro, de Marquês de Pombal, são descentralização administrativa. Eu penso que, em bom rigor, só se poderá falar verdadeiramente em autonomia com a democracia. Aliás, elas são face da mesma moeda. Eu lembro-me, quando estudava aqui na Rua das Mercês, no Colégio da Apresentação de Maria, de ouvir nas campanhas eleitorais ainda ecos contra a falta de autonomia que existia por parte dos ingleses, no regime aqui, quando o Paulo falou que nessa altura haveria uma autonomia. A autonomia não significa que uma pessoa não esteja na dependência de um poder central num nível, a determinados níveis. É, no fundo, equiparável àquilo que nós, no processo de construção europeia, falámos de princípio de subsidiariedade, é fazer localmente o que se faz melhor, mas tendo essa capacidade política de decisão dos destinos. E é, como o Dr. Mota Amaral, desde os anos 70, no Conselho da Europa, tem referido, uma questão de direitos humanos. Eu não falaria em autonomia antes, no conceito mais rigoroso e mais estrito, antes do século XX, da segunda metade, e concretamente em Portugal, antes da Revolução de 74. Que penso, e aí concordo com o Fernando, por muito profundas que sejam as raízes históricas, eu penso que não podemos falar em autonomia sem democracia. Não existe, é uma contradição de termos, penso eu. Eu também concordo plenamente com isto que está de facto aí a dizer, porque a ideia de autonomia e o conceito que temos hoje não se pode aplicar a realidades políticas tão longínquas no tempo. Eu falei das expressões de autogoverno, que eu entendo que são os municípios que melhor corporizam isso nessa fase de um autogoverno, mas dizer que é autónomo, como hoje encaramos, são realidades e são pensamentos políticos distintos também. Dizer que a Madeira é autónoma no início do século XIX porque a corte está no Rio de Janeiro e porque foi tomada pelos britânicos, foi de facto tomada, Paulo, com certeza, mas eu não consigo perceber bem de onde é que essa ideia surge. Não sei se posso responder. Pode responder à frente. Pode. É aquilo que eu digo, não é isso. Aquilo que eu digo é que esse processo origina que na ilha, no arquipélago, e com base no Funchal especificamente, se tenha criado um poder que não tem comparação àquilo que existia antes. Não é? E, portanto, que é um poder que se exerce de uma forma autónoma. É um poder que é, de facto, autónomo. Exerce o quem? Exerce o quem? O governador cá está o verso. Exatamente quando ele tem a noção que está a perder parte do poder que lhe foi atribuído, e era com esse objetivo que tinha cá, com muita liberdade, ao contrário do princípio ao que referi, que dentro da coroa britânica essa delegação de poderes, essa autonomia era incomparavelmente superior àquilo que existia. Com certeza, eram realidades políticas distintas. Começa a mudar a sua atitude e quer sair. Ele sai antes sequer de chegar no seu substituto. Não é? Quando ele perde a dimensão, a influência do poder monetário e do poder civil. Agora, não é pelo facto de ter sido ocupada ou tomada pelos britânicos. É por aquilo que isso catalisou. Não é? Essa ação funcionou como um elemento catalisador de uma outra realidade que se exerce aqui de ter e que depois vai... E que se vai manifestar mais tarde, com certeza. Vai diminuindo e vai perdendo. Se nós vamos seguir essa lógica do outro, até podemos dizer, por exemplo, o Estado em Portugal não existe antes dos anos 60, efetivamente. O conceito de liberdade, o conceito de democracia, o conceito, enfim, aquilo que se diz, aquilo que começa, que é libertado pela Revolução Francesa, então vamos colocar tudo em causa. É óbvio que qualquer análise deste teor tem que ter em conta que tem que fazer aquilo que é difícil, que é mais difícil na história, que é afastar os nossos preconceitos e pegar num conceito atual e perceber que a ideia de autonomia que nós temos hoje não era aquela que tinham os homens nos anos do século XIX, mas também a ideia de liberdade não era. Com certeza que não. Com certeza que não. Só pensando assim, conseguimos definir e chegar a um consenso a respeito do conceito de autonomia. Em relação àquilo que disse a Isabel, e concordo em discordar.
Com certeza. Obrigada. Uma última coisa, e no fundo, estando de acordo com a colega Isabel, e no fundo parece que estamos todos um pouco de acordo. Dá-me a sensação que estamos todos um pouco de acordo. Mas há aqui um elemento que eu parece que deve ser valorizado e também em relação ao colega. Pela primeira vez, em 1975, nós tivemos sufrágio universal em Portugal. Pela primeira vez, os analfabetos votaram. Pela primeira vez, o sufrágio foi alargado sem restrições ao género feminino. Pela primeira vez, nós tivemos sufrágio universal. Pela primeira vez, o povo português pôde, efetivamente, eleger os seus representantes. E elegeram a uma Assembleia Constituinte. A Madeira elegeu 6 deputados, o distrito do Funchal elegeu 6 deputados, os 3 distritos dos Açores elegeram 6 deputados e todos eles participaram, não é, do processo de elaboração da Constituição da República Portuguesa. E essa mesma Constituição, no seu título 7º, consagrou não uma mera autonomia administrativa, porque o que nós estamos aqui a falar antes são formas de autonomia administrativa, mas uma autonomia política, pela qual as populações da Madeira e dos Açores podem eleger os seus representantes, podem eleger uma Assembleia Legislativa representante dos seus interesses e a Assembleia, então, a partir da Assembleia, escolhe-se um governo regional. E participar ativamente. Exatamente. E isto é algo que só acontece nesta altura. Podia ter acontecido um pouco antes. É claro que no século XVIII isto não ia acontecer, obviamente, nem no início do século XIX. Mas podia ter acontecido décadas antes. Não aconteceu porque em Portugal nem a Primeira República o quis e muito menos o Estado Novo. Pronto. E esse é um aspecto... E hoje madeirenses e açorianos, felizmente, participam e têm uma voz ativa na sua governação e também nos destinos do país. Em relação à realidade continental, que é diferente da realidade insular, até geograficamente diferente, mas também a Constituição de 76 foi essencial, por causa do poder autárquico. Um poder autárquico livre, verdadeiramente democrático, naquilo que eu entendo que é a minha concepção de democracia. Em 75, 76 havia várias democracias, havia várias hipóteses. E ainda hoje se fala de democracias liberais e democracias iliberais e isto e aquilo. Mas na minha concepção de democracia liberal é efetivamente a Constituição de 76 que também, no fundo, cria um poder autárquico livre. Isso é interessante que a própria Constituição de 76 também prevê a possibilidade de constituição de regiões dentro do espaço continental. Ao ponto de, na década de 90, agora não sei o ano, não me recordo o ano, mas era primeiro-ministro António Guterres, se não falha a memória, ter havido um referendo em Portugal, sim ou não à regionalização. E o que é que a maioria da população portuguesa escolheu? Não. Não queremos regiões dentro do espaço continental. Isto é a democracia. Isto no tempo de Estado Novo era impossível. Era impossível. Portanto, eu acho que isto é importante pensarmos nisso. Há protesto autonomista claríssimo, pelo menos desde o século XIX, e o colega Paulo já demonstrou isso, e outros colegas já demonstraram isso. Há protestos, há reivindicações autonomistas e até independentistas, e existem, efetivamente. Há formas de descentralização administrativa, de autonomia administrativa, elas existem, e sobretudo a partir do final do século XIX nos Açores e depois na Madeira a partir de 1901. Mas, em termos propriamente políticos,
a autonomia está interligada à democracia portuguesa. Mas isto é a minha leitura. Poderei estar errado. Obrigado. Esse discurso pode ser legitimador para algum retrocesso nos estatutos autonómicos, porque se nós considerarmos que já havia uma autonomia algo desenvolvida quando ela correspondia exatamente a uma descentralização administrativa, nos tempos populistas e nacionalistas que vivemos, não sei. Não, eu vejo mas eu vejo as coisas de outra forma, porque nós nunca mais tivemos a autonomia, de facto, que tivemos durante 7 anos, durante as guerras de Pão. Nunca mais. Nunca mais. O Vespas chega aqui, só um exemplo, chega aqui e diz: nós temos que mudar a política financeira, nem sequer taxas de câmbio de existir, temos que reformular totalmente a organização das Forças Armadas, temos que mudar, temos que criar níveis de desenvolvimento industrial, porque esta gente está de costas vadas para o mar. E do Brasil vem instruções, veja lá, e ele não liga, e faz aquilo que tem que fazer. Faz aquilo que tem que fazer. Tem é que escolher o verbo. Os madeirenses, quando foi a população, portanto, ele não pode ser um governador ele foi talvez um governador esclarecido, que percebeu aquilo que era necessário fazer. Mas com isso nós estamos a ver o conceito de autonomia aos olhos de hoje, e eu não discordo. Eu não tenho a menor dúvida que a autonomia que nós hoje temos é aquela que surge com o 25 de Abril e depois com outras datas. Aquela que temos hoje, o conceito que nós temos hoje, o regime que nós temos, o regime autonómico que temos hoje, não há a menor dúvida disso. Agora, dizer que a autonomia só existe a partir daí, até o Marcelo Caetano está por trás do Estatuto do Distrito Autónomo. Administrativo. Administrativo, sim, tudo bem. Mas não político. Claro. Mas o conceito de autonomia já está subjacente, até na questão das ilhas adjacentes. Também já há ali uma forma. Agora, aquilo que temos hoje não é, em termos conceituais, o mesmo. É a mesma coisa que dizer, então, os liberais da Revolução, quer dizer, a Revolução de 1820, aceitamos que é liberal. Mas vamos comparar um liberal dessa altura com um liberal de hoje? Faz sentido? Deixa de ser liberal do homem de 1820? Mas hoje estamos a falar de democratas. Não é liberal. Hoje estamos a falar de democracia. Muito bem. Bom, eu penso... Nós ainda chegamos à conclusão que não temos autonomia nenhuma, não é? Eu penso que... Eu penso que começamos a ter uma nova aprendizagem sobre a autonomia. Provavelmente a autonomia é um fenómeno que tem alguma coisa a ver com as cerejas. E, portanto, é melhor parar aqui a conversa, senão nunca mais acabamos. E pronto, muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutora Ana Madalena, e a todos pelo debate muito interessante e muito profícuo. Regressamos então agora à tarde, a partir das 14 horas, para uma nova conferência. Obrigado.